O monge e o executivo. Capítulo 3. O modelo. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. Simeão estava sentado esperando quando cheguei à capela uns 20 minutos depois das 5. Terça-feira de manhã. Bom dia, John. Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, estou atrasado, respondi ainda um pouco tonto. Você parece bastante animado. A que horas costuma acordar? 15 para as 4, exceto aos domingos. Isso me dá algum tempo para concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeão. Eu fiquei muito irritado com Greg e foi difícil me concentrar. Parece que ele desafia tudo. Acho que deve ser por conta do exército. Por que você não dá um basta ou pede para ele sair de vez e deixá-los de interromper tanto? Eu rezo para que as pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer sujeitos como ele na sua aula? Perguntei incrédulo. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócio me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendia a todo custo a teoria para liberar e dar mão aos outros e cantar em coro. Outros dois vice-presidentes que recordo vivamente até o dia de hoje, Jane e Kenny, pensavam exatamente o oposto. Eles achavam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e precisava ser cutucada para fazê-las trabalhar. Assim como Greg, ainda não tenho ideia daquilo que Greg acredita, John. Mas sei que coisas nenhumas sempre são como parece ser. Devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos rápidos. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender. Eu tento não falar negativamente a respeito daqueles a quem eu não estão presentes. Acho que esta é uma boa política, concordei com ele. Tentei viver muitas vezes sem sucesso, adotando filosofia que nunca devemos tratar as pessoas da maneira como não gostaríamos de ser tratado. Acho que não gostaríamos que as pessoas falassem de nós pelas costas, não é mesmo, John? Sem dúvida, Simeão. Voltando a Jay e Ken, em nossas reuniões eu entrava em tremendos conflitos com eles sempre que as questões dos empregados eram discutidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre políticas, procedimentos mais duros, e eu sempre optava por um estilo de administração mais democrático e aberto. Eu acreditava que Jay e Ken arruinava a companhia com o que eu considerava atitudes de idade da pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que havia um comunista secreto querendo entregar a companhia. Meu chefe Bill, presidente da companhia e amigo pessoal, pacientemente arbitrava essas batalhas, algumas ferozes, às vezes ficando ao lado deles e às vezes do meu. Duro o lugar dele, comentei. Não, para Bill, respondeu Simeão prontamente. Bill sempre estabelecia limites claros, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma acalorada reunião em um dia, puxei Bill de lado e disse: por que você simplesmente não despede aqueles dois idiotas, para que possamos começar e ter algumas reuniões respeitosas e produtivas? Lembrarei da sua resposta até o dia da minha morte. Ele concordou em despedi-los? Ao contrário, John. Ele me disse que despedi-los seria a pior coisa que poderia fazer à companhia. Quando eu perguntei o porquê, ele olhou nos meus olhos e disse: por que, Len? Se nós adotássemos só o seu jeito de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos ajudam a você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não consegui falar com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem a que você usou ontem, Simeão, acho que Bill deu a você o que precisava e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez aplacado o meu ressentimento, compreendi Bill. Ele estava certo. Embora Jay, Kenny e eu brigássemos muito, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Meu chefe sempre me adverte aos meus gerentes da fábrica para que não rodeamos de pessoas que dizem amém a tudo ou pessoas iguais a nós. Ele gosta de dizer, em nossas reuniões de executivo, se 10 concordar com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Acho que preciso ouvi-lo isso um pouco mais. Ele parece ser um homem sábio, John. Sim, acho que é. A propósito, você vai poder reunir-se comigo após o café da manhã em vez dessas reuniões da capela? Infelizmente, sinto em dizer que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou a permissão para fazer a refeição com você. Você realmente precisava de permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo um pouco ferido. Sim,
Como disse, domingo de manhã os frades fazem as refeições junto na clausura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James e ele negou meu pedido. Estou seguro de que ele tem uma boa razão. Eu conhecera o reitor enquanto caminhava durante o período do intervalo, na segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me impressionasse, porque fora eleito pelos frades para servir como reitor, havia mais 2 décadas, e me parecia muito velho, cansado e um pouquinho senil. E Len Hoffman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar café comigo? A permissão fora negada, eu não entendia. Mas para ser completamente honesto, além de rejeitado, eu estava irritado por ter que levantar aquela hora miserável por mais 4 dias. Em tom condescendente, pedi, por favor, não leve a mal. Mas você não acha um pouco descabido ter que pedir permissão para tomar um café da manhã comigo? No começo eu provavelmente achei, ele respondeu. Mas agora eu mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também tem feito maravilhas para quebrar meu falso ego e meu orgulho. Essas 2 características têm a capacidade de impor-se ao caminho de nosso crescimento se a deixarmos. Sim, eu balancei a cabeça, sem ter a ideia do que ele estava falando. Quando o carrilhão bateu 9 horas, a diretora já acenava com a mão. Sim, Teresa, Simeão respondeu. O que você está querendo perguntar nesta linda manhã? Ontem no jantar nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder de todos os tempos. Muitos nomes foram sugeridos, mas parece que não chegamos a um consenso sobre quem seria Simeão. Quem você acredita ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo. Foi a resposta imediata. Olhei ao redor e vi Greg levantar os olhos e 1 ou 2 outros também pareciam desconfortáveis. Teresa continuou. Provavelmente você acha isso porque é cristão. É natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, mas o maior líder de todos os tempos, Simeão reenfatizou. Cheguei a essa conclusão por razões que muitos de vocês podem não suspeitar, mas garanto que a maioria delas é muito pragmática. Oh, por favor, essa não, o sargento interrompeu. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui? Não, eu fui mandado aqui, para aprender alguma coisa sobre liderança. Desculpe, Greg, mas pega leve, eu rebati. Simeão perguntou, você gostou da definição de liderança que demos há 2 dias, Greg? Sim, de fato eu gostei. Eu mesmo contribuí para elas. Isso mesmo. Você ajudou, Greg. Concordamos que a liderança era a capacidade de influenciar as pessoas para trabalhar entusiasticamente em busca de objetivos identificados como sendo para o bem comum. Está certo? Está certo. Bem, eu não conheço ninguém vivo ou morto que possa chegar perto de Jesus Cristo na personificação desta definição. Vamos olhar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 dos seres humanos desse planeta, se dizem cristão. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, é menos da metade menor que o cristianismo. 2 dos maiores dias santos deste país, o Natal e a Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus Cristo. E nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele. Há 2000 anos, não importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da igreja da moda, ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões e hoje ao longo da história ninguém está próximo do segundo lugar. Entenda você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus Cristo? A enfermeira perguntou. O pregador de repente exclamou, acabo de ter uma pequena revelação e preciso falar. Se bem que lembro, Jesus simplesmente disse para liderar você deve servir. Acho que você poderia chamar isso de liderança, o serviço. Lembre-se, Jesus não usava um estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, todas aquelas gente tinha poder, mas Jesus possuía muita influência, o que Simeão chama de autoridade e é capaz de influenciar as pessoas até os dias de hoje. Ele nunca usou o poder, nunca usou a força, ou coagiu ninguém a segui-lo. Simeão, eu preferia ouvir você falar sobre o propósito do sucesso como líder, a treinadora sugeriu. Como é que você descreveria o seu estilo de liderança? Devo confessar que é um estilo copiado de Jesus, mas eu estou feliz por copiá-los e compartilhá-los com vocês. Eu recebi de graça e por isso darei de graça, ele disse com um sorriso divertido. Dirigiu-se ao quadro de um novo desenho de triângulo de cabeça para baixo, dividido em 5 partes.
Na parte de cima escreveu liderança, dizendo: como estamos tratando de liderança, eu as coloquei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o modelo de liderança e serviço. E uma vez mais, como definimos liderança, Greg? Modelo de liderança: liderança, autoridade. Como uma habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente em busca de objetivos identificados como sendo para os bens comuns. Isso de cor. Obrigado, Greg. A liderança que se exerce ao longo do prazo, suportando o teste de tempo, deve ser constituída sob autoridade. Simeão anunciou, afastando-se do quadro. Como eu disse em um outro dia, ele continuou: você pode até aproveitar o fato de ocupar um lugar de poder, mas assim estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o exercício e a aceitação de sua influência. Alguém lembra como definimos autoridade? A enfermeira falou com um tom alto, sem mesmo consultar as suas notas. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado, por causa de sua influência pessoal. Isso mesmo. Obrigado, Kim. Então, como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem um bom grado o nosso objetivo, o nosso desejo? Como envolver as pessoas a fazer com que elas se comprometam com o que você diz? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus diz que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando fizemos ontem o exercício descrevendo alguém que nos liderou com influência e autoridade, a pessoa que escolhi foi a primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento da minha carreira, e talvez até mais do que com ela mesma. E como você disse, Simeão, ela preencheu minhas necessidades mesmo antes de eu saber que era necessidade. Ela me serviu sem mesmo eu saber o que estava acontecendo. Obrigado por essa contribuição, Lee. Você acertou. A autoridade sempre se constrói sobre serviços e sacrifício. De fato, tenho certeza de que cada um de vocês refletirá por um momento sobre as pessoas que elegeu no exercício que fizemos sobre a autoridade. Estou certo que as escolheram uma pessoa que de algum modo serviu vocês e sacrificou-se por vocês. Imediatamente pensei na minha mãe. Mas realmente, Simeão, se você não notou, este é um mundo de poder, o sargento insistiu. Você pode nos dar alguns exemplos? O que é um serviço e sacrifício e a construção da influência foram realmente eficientes para obter resultado no mundo real? Bem, que tal na vida de Jesus? O pregador apertou. Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. De fato, recentemente, fiz um sermão sobre isso. Jesus disse uma vez: eu trarei todos os homens para mim, se me levantar. Ele estava, de fato, descrevendo seu sacrifício de ser erguido numa cruz. E certamente arrastou muito com o resultado do seu sacrifício. Acabe com a pregação, o sargento rebateu, com o rosto vermelho. Não me fala de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero saber do mundo real. Vamos ver alguns exemplos deste século, então, disse Simeão. Você se lembra daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu que algumas coisas fossem feitas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país oprimido com cerca de 1/3 de bilhão de pessoas. Uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que obteria a independência da Inglaterra sem recorrer à violência. A maioria das pessoas zombou, mas ele conseguiu. Como fez isso? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas pudessem começar a ver a injustiça do que estava acontecendo na Índia. Ele disse a seus seguidores que teria que sacrificar para servir a causa da liberdade, mas através do seu sacrifício começaria a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele disse que teria que suportar a dor e o sofrimento nesta guerra não violenta de desobediência civil, exatamente igual à dor e o sofrimento de todas as guerras. Mas estava convencido de que eles não podia perder. Gandhi serviu pessoalmente a causa e sacrificou-se muito por ela. Foi preso, açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns rigorosos para chamar a atenção sobre a situação da Índia. Serviu a causa e sacrificou-se por ela, pela liberdade do país, até por tomar conhecimento finalmente em 1947. Apenas o Império Britânico deu a independência à Índia como recebeu Gandhi em Londres, como uma parada de herói. Ele fez tudo isso sem ressoar às armas, à violência, ao poder. Ele usou apenas a influência.
E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no final de 1950 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis no princípio do século de 1960. Eu era uma garotona no início de 1960, observou a enfermeira. Mas sei que no sul negros tinham que sentar-se à parte de trás do ônibus em setores especiais em restaurante. Se é que o restaurante os receberiam. Beber em bebedouro separado, suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. O sargento disse vagarosamente, e isso foi centenas de anos depois da Guerra Civil. Imagina aquela guerra, americanos matando americanos. Acredite ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que em outras guerras juntas. A enfermeira acrescentou, e no entanto todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação 100 anos mais tarde. Se as pessoas brancas entrassem num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria que ficar de pé ou ir para o fundo. Chris confirmou. O Dr. King reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso, mas como grande acreditava que se sacrificando pela causa, ele poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm, Black Panthers, tentaram contrapor poder e poder. A genialidade de King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para negros sem usar a violência. Muitos riram dele também. A diretora disse: o caminho de King foi difícil, ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão por desobediência civil e até sua casa e igrejas foram bombardeadas. E veja o que Dr. King e o movimento dos direitos civis conseguiram em poucos anos, a treinadora acrescentou. King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi um homem do ano na revista Times, o primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre os direitos civis jamais promulgada, o Decreto dos Direitos Civis em 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora, entre outras muitas conquistas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. A enfermeira acrescentou, e os negros não tiveram que sentar-se no fundo do ônibus ou beber nos bebedouros separados, e puderam também sentar-se nos balcões dos restaurantes. É impressionante o que King conseguiu sem recorrer ao poder. Depois de alguns momentos de silêncio, o pregador suavemente observou. Acabo de lembrar uma coisa, John. Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era sobre Madre Teresa de Calcutá. Era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora me diga o porquê era impossível. A treinadora respondeu. Estou certa que é por causa da enorme influência que ela teve sobre este país e sobre todo o mundo. E como você supõe que ela observe toda essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu. A enfermeira respondeu simplesmente, senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que eu quero dizer. Eu faria qualquer coisa por minha mãe, quando ela estava viva. Quando reflito sobre isso e agora percebo que esta minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu, só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Até mesmo antes da campainha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo. Compreendo como influência e autoridade é construída a partir de serviço e talvez de sacrifício por outros. Mas como isso traduz para o mundo de trabalho, ou mesmo em minha casa, o que eu devo fazer para jejuar todos os dias? Procurar leprosos em meu bairro? Fazer um protesto na prefeitura? Desculpe, mas não vejo como essas coisas se aplicam ao mundo real. Obrigado por admitir sua dificuldade, Greg, Simeão respondeu. Se você está sentindo dificuldade em aprender, estou certo que os outros também estão. Antes do almoço, nós discutimos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se que o papel da liderança é servir. Isso é identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Neste processo de satisfazer necessidades, será preciso frequentemente fazer sacrifício por aqueles a quem nós servimos. Você está certo, Simeão, a diretora concordou. Para mim faz sentido que a autoridade seja construída sobre serviços e sacrifícios. É lei da colheita, que todos os fazendeiros conhecem.
Você colhe aquilo que você planta. Você serve e eu servirei você. Você se arrisca por mim e eu me arriscarei por você. Pense nisso quando alguém vos faz um favor. Não nos sentimos naturalmente devedores? Simeão caminhou para o quadro dizendo: Isso ajuda a entender, Greg. Vamos continuar para ver como tudo isso se encaixa. Foi a resposta azelada. Simeão apontou para o quadro. Em suma, dissemos que a liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na autoridade. A autoridade sempre estabelece ao servir aos outros e sacrificar-se por elas. Os serviços que prestamos têm a origem da indefinição e satisfação das necessidades legítimas. Portanto, sobre os que você acha que constrói serviços e sacrifício. Modelo de liderança. Liderança, autoridade, serviço e sacrifício. Um bocado de esforço foi a contribuição do pregador. Exatamente, Simeão sorriu, mas eu gostaria de usar uma palavra. Amor, se todos estiverem de acordo. Achei que o sargento ia ter um infarto à missão do amor, mas ele ficou quieto. Achei que podia fazer uma pergunta. Desculpe, Simeão, mas por que você traz a palavra amor para a equação? Sim, acrescentou a treinadora. O que o amor tem a ver com isso? Simeão não desistiu. A razão pela qual frequentemente nos sentimos desconfortável a respeito dessa palavra, principalmente em ambiente de negócio, é porque quando se fala em amor, pensamos logo em sentimentos. Amanhã falaremos muito mais sobre essa importante palavra, mas por hora basta dizer que quando uso a palavra amor, eu me refiro a um comportamento e não a um sentimento. A diretora disse: então talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz? Lindamente colocado, Teresa, Simeão agradeceu. Se você permitir, vou usar essa frase mais tarde. O amor é isso, é exatamente o que eu quero dizer. E sobre o que se constrói amor? O sargento grunhiu. Mal posso esperar para saber. Simeão voltou ao quadro e escreveu uma palavra simples. Vontade. O amor é sempre fundamentado na vontade. E posso definir essa palavra vontade como uma fórmula que aprendi em Kelbrandt, o autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar, o sargento bufou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: intenção menos ação é igual a nada. Intenção menos ação é igual a nada? Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por ações, Simeão explicou. O pregador observou. Muitas vezes digo aos meus paroquianos que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Felizmente, o sargento deixou esse comentário passar. Simeão continuou. Durante toda a minha vida profissional, ouvi as pessoas dizer como seus empregados era mais valiosa fortuna. No entanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que eles diziam, pois se limitava a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas se cumpria, essas tarefas ficavam em segundo plano. Simeão, tendo pensado, a treinadora começou. O que estamos aqui? No alto da montanha hoje, rodeado de beleza, muitos próximos uns dos outros, estamos falando de teoria aqui na montanha? Mas logo estaremos de volta ao vale onde as coisas não são boas, nem bonitas. Aplicar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, Chris, Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e requer muitos esforços. Tenho certeza que vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não forem acompanhadas de ações. Eis porque a vontade está na vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. Intenções mais ações é igual a vontade. Simeão continuou. Intenção mais ação é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Depois de 1 minuto ou 2, a enfermeira quebrou o silêncio. Deixa-me ver se consigo resumir o que aprendi, Simeão. A liderança começa com a vontade, que é nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções, com ações e escolher nosso comportamento. É preciso ter vontade para escolher amar, isso é sentir os reais necessidades e não os desejos, aqueles que lideramos. Para atender essas necessidades precisamos nos dispor e servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos aos nossos sacrifícios pelos outros, exercemos autoridade ou influência. A lei da colheita, de que Teresa falou. E quando exercemos autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. O modelo de liderança é liderança, autoridade,
serviço e sacrifício, amor e vontade. Eu estava em profunda admiração por aquela mulher brilhante. Obrigado, Kim, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, o maior líder? Aquele que serviu mais. Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se reduz a uma definição de 4 palavras, comentou a diretora excitada. Identificar e satisfazer as necessidades. Até o sargento balançava a cabeça afirmando quando terminamos o trabalho naquela tarde.